No programa de hoje, neste primeiro bloco, nós vamos conversar com a vereadora da cidade de Parnamirim, Kátia Carvalho, que já está aqui conosco. Tudo bem, vereadora? Tudo bem, sim. Um prazer recebê-la aqui. É um prazer todo nosso. A senhora está no terceiro mandato, né? Eu queria que a senhora falasse um pouquinho dessa experiência, terceiro mandato. No mandato anterior, a senhora era a única mulher na Câmara Municipal de Parnamirim. É verdade. Nesse mandato, né, atual, a gente está contando com a satisfação de ter mais 3 colegas mulheres. Isso faz com que a Câmara ela tenha uma movimentação maior. Não estou aqui desmerecendo o trabalho dos homens, mas a gente observa que as mulheres hoje da Câmara Municipal de Parnamirim, elas têm uma atuação mais eficiente, assim, mais permanente. E até porque desenvolve trabalhos paralelos ao da Câmara, né? Questões sociais e outros tantos que a gente tem observado. Vereadora, quais são as principais reivindicações que o eleitor que a senhora representa lhe faz? Quais são os principais pedidos ou sugestões que os seus eleitores lhe faz ao legislador? Olha, tem duas correntes, vamos dizer assim. Uma daquelas pessoas que já têm a sua vida definida, elas buscam sempre a questão da infraestrutura, né? Calçamento, drenagem, iluminação. Aí vem a segurança, né? Que hoje é um dos fatores preponderantes da nossa cidade, né? Negativamente, né? Porque infelizmente a violência, não só em Parnamirim, mas essa questão a nível de Brasil, mas esse também é um fator que a gente tem visto com muita frequência, né, nos pedidos. E a outra corrente é, na verdade, a questão do desemprego. A gente também, com essa crise, que embora tenha atingido de forma menor o nosso país, mas o município ele já vinha de uma, né, quando aquelas empresas saíram de Parnamirim e foram para Macaíba, desde aquela época que as indústrias saíram da nossa jurisdição e foram para Macaíba, a gente já sentiu um pouco a queda. Mas o que a gente foca muito, o que a gente vê muito é a questão do desemprego, né? A procura é enorme, as pessoas estão sempre buscando uma ajuda do parlamentar para que ele consiga ali um emprego para a sobrevivência, né, dele e da sua família. E essa questão da busca do emprego, ela esbarra muito na falta de capacitação, né, daquela pessoa que está desempregada, porque tem setores da economia que estão buscando mão de obra qualificada fora. Essa questão da não qualificação da mão de obra da juventude é um problema, não é, vereadora? É verdade. Inclusive, pensando nisso, nós criamos recentemente o Clube do Voluntário. Esse Clube do Voluntário ele envolve várias, tanto as camadas sociais, tanto profissionais como estudantes. Nós estamos lá na rua Bela Parnamirim, na Avenida Bela Parnamirim, ali em frente àquele prédio que seria o museu ali do Jockey Club. E a gente desenvolve cursos de capacitação. Nós estamos agora iniciando uma turma de curso de informática, além de outras áreas que a gente também está desenvolvendo lá. E, juntamente com a FACET, o curso de Direito da FACET, nós estamos ali dando um atendimento jurídico. Todos os sábados a gente tem ali uma espécie de mutirão para atender a população do Parnamirim. Mas essa questão da capacitação, ela foi o foco principal dessa criação desse clube. Porque não só na questão da qualificação, mas também junto com um escritório de contabilidade que é extensão contábil, ele faz com que aquelas pessoas que são capacitadas e que querem abrir um negócio próprio, aí ele dá o suporte da parte contábil. Então a gente está tentando diminuir, né, essa questão do desemprego ou da falta de geração de renda no nosso município. Uma questão que Parnamirim enfrenta, que é uma questão nacional, é essa questão da falta de saneamento, né? Que tem os projetos aí, parece que estão avançados. A senhora poderia dizer como é que está a geografia dessa, como é que se andou, que teve algumas queixas e que alguns pontos haviam parados, como é que estava? É verdade, nós tivemos uma surpresa até negativa, a Câmara, quando eu digo nós, a Câmara, porque o processo do saneamento, a gente achava que estava caminhando bem, né? Se falava muito no governo passado nisso, que
era a obra do século, mas na verdade a obra do século ela está começando agora, praticamente. Porque nada do que foi feito anteriormente, não vou dizer nada, mas muito pouco foi feito. O que está fazendo assim e dando alavancada maior é desse momento da administração atual do prefeito Maurício. E recentemente nós tivemos que aprovar, autorizar um parcelamento do FGTS, porque o que estava trancando o caminhar desse processo do saneamento era que existia um débito da prefeitura em relação aos estagiários no quesito recolhimento de FGTS. Só isso. Só Uma isso. obra de saneamento parada por causa disso. E aí a prefeitura, o ano passado, ela ficou inerte na questão até da contestação dessa ação. Então, para que o município ele pudesse caminhar com o projeto do saneamento, ele teria que estar com a documentação toda em dia. E aí essa certidão negativa, ela não existia, ela era positiva. Então a Câmara, assim, num envolvimento muito grande de ver o nosso município receber o saneamento, ela dentro de uma tarde, ela aprovou, fez a redação final, encaminhou para o executivo foi a Brasília no outro dia e já deu entrada e graças a Deus conseguiu essa certidão. Então esse era um quesito que estava trancando. E a partir daí ele está cumprindo as etapas, né, normais do processo. E quando a gente fala em saneamento, a gente tem que dar uma separada assim, no de Nova Parnamirim, porque o de Nova Parnamirim, quem vai gerenciar é a KR, juntamente com o da Grande Natal ali da Zona Sul, porque existe uma diferença entre a distância de onde fica de Ponta Negra, de Capim Macio, né, que é o tão famoso emissário, né, que tanto se fala nesse emissário, e o Ministério das Cidades, ele concluiu e acredito que deve ter sido de uma forma assim, a melhorar e a diminuir custos, porque a distância do saneamento, quando eu falo saneamento, eu digo a questão dos esgotos, né, o caminhar dos esgotos. A distância do Nova Parnamirim para o que da Liberdade, o que seria, é uma distância de 14 quilômetros. Isso, aliás, 5 quilômetros, envolve o quê? 14 milhões. Então, nessa questão de diminuição de custos, o Ministério das Cidades ele exigiu que o saneamento de Nova Parnamirim ele fosse voltado para o mesmo da Cidade Jardim, Ponta Negra, para que fosse ali, houvesse essa diminuição nesses custos. Né? Existe um cronograma no sentido de saber quando serão entregues essas obras e qual será o primeiro bairro, por exemplo? Olha, Tito, o que está faltando, pelo menos as informações que a gente tem, é que o Ministério Público ele exigiu, depois de tantas audiências, né, e tantas solicitações e verificações da questão ambiental, o último ponto que está sendo analisado, que isso é o que vai determinar as previsões, as datas de início, é a questão de um estudo ambiental que eles chamam de estudo da biota, né? Por conta do emissário. Então, feito isso, eu acredito que esse projeto, de imediato, ele deve começar, porque já está tudo pronto. A gente está assim, ansioso, porque isso é um projeto grandioso para a nossa cidade, né? E a gente tem conta que isso seja o mais rápido possível, ele tenha o seu início, né? Para que a gente possa... Envolve a maioria dos bairros, né? Envolve quase todos os bairros. Todos. A Liberdade, ela já está em fase de conclusão. E aí Nova Parnamirim vai por esse projeto, né, separado do restante dos bairros, e aí vai começar, né, na programação que se tem lá na Secretaria de Obras e Saneamento. Né. Aquele debate tinha sobre a Petra Kelly, que tem a acessibilidade muito complicada, foi resolvido? Foi. A Petra Kelly está caminhando bem também. A gente fez, inclusive, uma audiência pública agora recente, lá no Boulevard. E como eu sou moradora também de lá, das proximidades da Lagoa, eu venho acompanhando isso passo a passo, né? Então a Petra Kelly, ela estava com um problema de início de licença ambiental, o prefeito resolveu, junto à governadora, e agora está na fase do gabião. Então está sendo construído esse gabião, e o que está também assim, deu uma pequena atrasada, foi porque existe uma tela específica para esse tipo de obra,
e aqui no nosso comércio não tenha. Então, está esperando chegar essa tela para que as obras continuem, né, no ritmo. Mas eu acredito que, pelo menos o secretário informou que até janeiro essa questão da lagoa está concluída. Aí vem a fase da pavimentação das 44 ruas. Eu acredito até que vai também ter um encontro no início do saneamento, porque aí a pavimentação ela deve dar assim, uma paradinha para iniciar, para evitar se caos, né, se pavimente agora e depois, chegando no saneamento, tenha que abrir novamente. Então, perfeito. Né, Cádia Carvalho, vereadora da cidade de Parnamirim, queria agradecer a sua presença aqui no programa Conexão Potiguar. Aproveitar e passar o Jornal Potiguar Notícias, que está nas melhores bancas do Rio Grande